Boa tarde, pessoas, tudo bom? Como é que vai? Galera dos primeiros anos, tudo tranquilo? E aí, pessoas? Muita saudade de vocês, é um prazer estar novamente aqui com vocês, tá? Antes da gente começar, eu queria agradecer todo o carinho que eu recebi depois da primeira aula, tá? Depois a gente tem um desafio hoje pra gente bater o recorde lá na primeira aula das fotos. Eu recebi foto de todo mundo, postei foto de todo mundo, tá? Então a gente vai bater esse recorde. Eu sei que a gente também, de novo, né? Nós sextamos aí com biologia, a gente tá num sextou novamente. E um sextou de feriado, né? Feriado com aula. Então, parabéns você aí que tá entendendo essa situação, que é uma situação diferente. Por isso que a gente tá dando aula aqui, tá? Você do primeiro ano, você do terceiro ano. Ei, menino, chama o pessoal do terceiro ano também, porque esse assunto também cai no Enem, tá? E você do primeiro ano tem que estar ligadíssimo em tudo, tá? Porque isso aí vai cair na prova do seriado 1, beleza? Antes de eu começar, eu quero deixar um abraço também para os meus amigos professores de biologia da rede. Muito obrigado por todas as mensagens que eu recebi de vocês, tá? Fico muito feliz em estar podendo ajudar também o trabalho de vocês, porque aqui é um trabalho de parceria, é um trabalho articulado, tá? Eu faço um pedaço aqui e vocês me ajudam depois um pedaço aí, beleza? Tranquilo? Hoje é dia da gente continuar com bioquímica, tá? Então você que é do primeiro ano, você que é do terceiro ano, que tá ligado aí, prepara o caderno. Vamos continuar a aula passada. Vamos continuar a aula passada. Lembrem que na aula passada a gente começou com bioquímica e a gente começou com o assunto de água. Beleza? A gente começou com o assunto de água. Hoje a gente vai falar da segunda estrutura inorgânica, que é exatamente os sais minerais. Então hoje a aula a gente vai falar tudo que vocês têm que saber sobre o danado dos sais minerais, beleza? Que vocês vão ver que vai chegar uma hora que fica bastante dinâmica assim, fica bastante repetitivo. Você vai ter que saber o sal e a função. O sal e a função. Beleza? Então, ei menino, olha pra mim, viu? Vê. A aula a gente vai começar hoje, claro, como eu disse a vocês, falando dos sais. A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem sobre sal mineral, por favor, Muriel, corta aí pra tela aí, ó. É primeiro o que é um sal, né? Então assim, quando você pega essa coisa do que é um sal mineral, você vai ter que lembrar que um sal mineral é uma substância inorgânica. Ei, lembrem da aula passada que a gente classificou as substâncias bioquímicas em orgânico e inorgânico, tá? Quando a gente classificou inorgânico e orgânico, dentro do grupo dos inorgânicos, ei menino, só tem duas substâncias. Qual foi a que eu falei na aula passada? Ei, parte inorgânica, quem é? Isso, água e os sais. Aí assim, André, o que é um sal mineral? Um danado de um sal mineral, corta pra tela aí, por favor, Morel, de novo. Enche aí a tela. Aí o que é que acontece? Vocês vão ter que lembrar que são elementos inorgânicos necessários para o funcionamento adequado do organismo, tá? E um detalhe importantíssimo, ó, preste atenção. Cuidado, que para você formar um sal, você também vai precisar de um tipo de ligação. A ligação que vai ser usada para formar um sal mineral é chamada de ligação iônica. Ei, menino, olha para mim. A ligação que vai ser usada para formar um sal mineral é chamada de ligação iônica. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? Essa ligação é uma ligação difícil de quebrar? Não. É uma ligação muito fácil de quebrar. E até os tios de química falam bem melhor do que eu sobre isso, que é assim, quando você pega esse danado desse sal mineral e coloca na água, ou seja, coloca no meio aquoso, você vai quebrar essas ligações iônicas. Por que eu estou falando disso? Porque quando você pega um sal mineral, coloca dentro do meio aquoso e você quebra essas ligações iônicas, o que vai sobrar desse sal é o que a gente chama de íons. Então vocês tomem cuidado nas provas que assim, de maneira técnica, íon mineral não é a mesma coisa que um sal mineral. Vocês vão imaginar assim, o sal mineral é um todo. O íon mineral, ele é um pedaço do sal. Aí o que é que acontece? Quando você pega um sal mineral e quebra, quando você quebra ele, vai sobrar um monte de íons minerais. Então, por exemplo, é como se a gente tivesse assim, o sal de cálcio. Quando eu falo sal de cálcio, significa que é o sal completo, tá? É a estrutura completa. Quando eu digo íon de cálcio, significa que você pegou o sal, colocou em meio aquoso, quebrou as ligações iônicas. Ei, menino, iônica, íons, vai sobrar o quê? Os íons de cálcio, tá? Então, assim, vocês não podem mais esquecer que para formar um sal mineral,
eu vou precisar das ligações iônicas, tá? Quando você quebra essas ligações iônicas, sobra o quê? Ei, olha para mim agora. Sobra o quê? Isso, sobra íons. Aí você vai ter os pedacinhos do sal, tranquilo? Mas aí você vai dizer assim, tá, Andrei, quem são os sais? Antes da gente ir para os sais, eu preciso que vocês deem uma olhada como é que a gente vai encontrar esses sais minerais na matéria viva. Como é que eu vou encontrar esses sais? Ah, Andrei, tem muita forma? Não. Basicamente, nas provas de vestibular, vocês vão trabalhar com 3 formas. Monelzinho, coloca aqui no quadro aqui para mim, por favor. Coloca aqui no quadro. Ó, pessoal, é o seguinte. Prepara, viu? Primeiro olha para mim. Lembre que eu sou muito mais bonito do que esse caderno de vocês, tá? Então, primeiro vocês olhem o esquema do quadro, para depois, quem tiver na televisão, tira uma foto. Quem tiver no YouTube, tira um print. Mas é assim, quando vocês são cobrados dos sais minerais dentro da matéria viva, a gente vai trabalhar com 3 formas. Ó, a primeira forma que você vai encontrar um sal, que é a principal, claro. Você vai encontrar, ó, eles dissolvidos, ó, dissolvidos nos líquidos corporais. Ó, nos líquidos corporais. Aí, para vocês verem que uma aula puxa a outra. Qual é o principal composto do corpo? Ei, qual é o composto mais encontrado no corpo? A gente falou na outra aula. Qual é? Isso, a água. Então, eu disse a vocês muito lá na outra aula que a danada da água é o principal composto encontrado no nosso corpo. Então, quando um sal mineral ele entra no nosso corpo, a maior quantidade desses sais, ó, vão ser dissolvidos nesses líquidos corporais. Ei, menino, eu acabei de falar. Quando você dissolve um sal, tu vai quebrar que ligação? Ei, quando tu dissolve um sal, tu vai quebrar que ligação? Isso, as ligações iônicas. Quando você quebra as ligações iônicas, significa que você dissolveu o sal. Então, quando você dissolve um sal mineral nos líquidos corporais, você quebra as ligações iônicas. Quando quebra ela, sobra o quê? Íons. Então, vocês podem interpretar isso aqui, que a principal forma que tu encontra um sal mineral dentro do corpo, ó, é na forma de íons. É na forma de íons minerais, que é quando você dissolve. Beleza? Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei? Diz outra forma aí. Eu digo, menino. Olha pra cá. Segunda forma. Preste atenção aí pra tu copiar. Escuta, viu? A segunda forma é associados. Ó, associados a moléculas orgânicas. Associados a moléculas orgânicas. Aí tu pode dizer assim, oxente, um sal mineral que é inorgânico vai estar associado com um composto orgânico? Vai, menino. Ah, André, então me dá um exemplo aí. Ei, olha pra cá. Todo mundo aqui já estudou célula, tá? Todo mundo aqui, em alguma parte da vida escolar, já escutou alguma coisa de célula. Quando vocês escutam essa coisa de célula, vocês aprendem que uma das partes da célula é a membrana plasmática. Aí todo tio de biologia diz assim, olhe, a composição da membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Ei, bicamada, olha para mim agora, vê. Fosfolipídica. Então é porque você tem fosfolipídios. Isso aqui é o principal componente da membrana. Isso aqui é o principal componente da membrana. Aí vê o que acontece. Ó, prefixo fósforo. Olha pra cá, menino. Não tem mágica não, viu? Olha pra mim aqui. Olha pra mão do tubarão. Fósforo. Ó, esse fósforo aqui vem de fósforo. Fósforo é um tipo de sal. Então isso aqui, ó, é a parte inorgânica. Aí eu juntei o fósforo com esse prefixo lipídio. Lipídio, vocês vão ver aqui comigo nas próximas aulas, que é a gordura, ou são as gorduras, melhor dizendo. Então, quando você pega essa coisa dos lipídios aqui, ó, lipídio é gordura. Se lipídio é gordura, então lipídio, ó, é a parte orgânica. Então, a membrana plasmática das tuas células, ou melhor, das nossas células, são formadas por uma bicamada de uma substância que é formada por parte inorgânica e parte orgânica. Por isso que eu digo em prova de vestibular que o danado dos sais minerais podem ser encontrados associados com moléculas orgânicas. Beleza? Aí tu pode dizer assim, tem outra forma? Tem, menino. Olha pra mim.
Terceira e última forma. Vocês vão dizer que o sal mineral, ele entra na composição, composição de estruturas de sustentação. Estruturas de sustentação. Aí assim, quando a gente diz que um sal mineral entra nas estruturas de sustentação, vamos pensar na gente. Ei, larga o caderno, olha para mim agora. Qual é ou quais são as nossas principais estruturas de sustentação do corpo? Estrutura rígida, quem é? Isso, o nosso esqueleto. Tá aqui o nosso esqueleto. O danado do esqueleto, claro, ele é formado de ossos, e os ossos são formados por um tipo de tecido que vocês vão estudar com meus amigos professores um pouquinho lá na frente, chamado de tecido ósseo. E vocês vão aprender aí no colégio de vocês, que o osso só é uma estrutura rígida porque o osso ele é mineralizado, ou seja, a parte orgânica do osso vai ganhar sal mineral, para ficar, rígido. Então, o danado do osso, ele é rígido porque ele tem sal mineral. É por isso que vocês marcam nas provas de vestibular que o sal mineral, ele também vai entrar na composição das estruturas de sustentação, porque é ele que vai enrijecer essas estruturas ou as principais estruturas. Beleza? Tranquilo? Então lembrem, como é que vocês encontram os sais nas matérias vivas, ou dentro do corpo, dissolvido nos líquidos corporais na forma de quê? Pode falar que eu escuto daqui, viu? Dissolvido nos líquidos corporais na forma de quê? Íons. Você vai encontrar eles associados com moléculas orgânicas e você vai entrar eles na composição das estruturas de sustentação. Ei, menino? Tranquilo? Beleza? Copie isso aqui, viu? Não esquece não. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? É só isso que eu vou ter que saber? Não. Aí assim, voltando aqui pro slide, depois desses sais na matéria viva, deixa eu ligar aqui, pronto, agora. A gente vai ter que saber os principais sais e as funções. Aí é o seguinte, veja. Andrei, eu vou ter que decorar tudo de sal, olhe. Uma dica que eu dou a vocês é que assim, não se prendam muito com as fontes. Tem muita gente que quer decorar todas as fontes de todo o sal mineral. Olhe, vocês não são nutricionistas, tá? Dificilmente vocês vão encontrar uma prova de vestibular ou uma questão dizendo assim, marque a alternativa que tem fontes de cálcio. Não, é difícil. Eles preferem abordar de vocês que vocês saibam o sal e qual é a função biológica do sal para o corpo, tá? Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, mas tem muito sal. Mas a gente tem uns principais. Aqueles que você sabe que se aparecer a questão na prova, você vai encontrar isso. Então, vê o que acontece. O primeiro sal é esse que está aparecendo aí, é o cálcio. Aí, vê o que vai acontecer. Olhe, toda vez que vocês forem cobrados de cálcio, olhem para mim. Toda vez que vocês forem cobrados de cálcio, o cálcio ele vai ter 4 funções. A primeira função é a formação dos ossos. A primeira função é que o cálcio ele forma os ossos. Aí veja só. O que vocês vão sair daqui e não vão esquecer mais nunca é que assim, o cálcio ele é o principal sal dos ossos. Ele não é o único, tá? Ele é o principal. Aí você vai dizer, André, então quer dizer que o cálcio é o principal sal que forma os ossos. Beleza. Como é o nome disso aí? É aquilo que você chama de calcificação óssea. A calcificação óssea é quando o danado do osso, ele começa a ganhar cálcio na sua matriz para que ele comece a ficar, cada vez mais resistente, tá? Aí você vai dizer assim, tá, eu posso dizer outra coisa sobre isso? Pode. Ei, presta atenção nessa observação que tu vai colocar aí. Sempre que você pegar essa coisa dos ossos, vocês vão dizer que os ossos são as nossas principais fontes de cálcio. Veja, viu? Os ossos são as nossas principais fontes de cálcio. Aí tu pode estar dizendo assim, gente, então quer dizer que quando o meu corpo precisa de cálcio, ele vai tirar do osso? Vai. Mas se o meu corpo tira cálcio do osso, o meu corpo pode prejudicar os meus ossos? Vai prejudicar se você não fizer a reposição.
vai prejudicar se você não fizer a reposição de cálcio de forma diária na alimentação, tá? Então veja, se perguntarem a vocês qual é a principal localização do cálcio no corpo, são os ossos. Ah, Andrei, e quem é que controla isso? A entrada e a saída de cálcio do osso. São hormônios que vocês só aprendem no segundo ano. Então, quando vocês estiverem lá no segundo ano, vocês vão estudar um sistema chamado de sistema endócrino. Aí lá, daqui a um ano, quando passar tudo isso, vocês vão se lembrar de mim, quando o professor estiver dando esses hormônios, vai dizer assim, olha, tem 2 hormôniozinhos que controlam a entrada e a saída de cálcio do osso. Aí tu vai dizer, ah, Andrei disse isso lá na televisão. Pronto, é exatamente isso. Quem controla isso aqui são hormônios, tá? E o danado do osso, ele precisa de cálcio para ser formado, para que você tenha a calcificação do osso. Tranquilo? A segunda função é uma função de ativador enzimático. Veja, o danado do cálcio, ele ativa enzimas no nosso corpo. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas eu não sei o que é enzima, Andrei. Olha, enzima é um tipo de proteína que acelera as reações químicas. No nosso corpo, vocês sabem que a gente tem 1 tonelada de reações químicas. E essas reações, ó, elas precisam acontecer de forma rápida. Que quando eu estiver falando de enzima aqui, eu vou explicar o porquê, tá? Mas aí o que é que acontece? Tem algumas enzimas no teu corpo que quando elas são fabricadas de forma inativa. Imagina que tu traz alguém pra cá e o cara chega aqui e diz, não vou trabalhar não, vou ficar parado. Aí o cara fica parado. Aí você vai precisar de alguém que vai chegar nesse cara que tá parado, ei menino, vai trabalhar, e coloca ele para trabalhar. É basicamente o que acontece com algumas enzimas. Tem algumas enzimazinhas que quando elas são produzidas no corpo, elas são produzidas paradas. Elas são o que a gente chama de inativas. Não funciona. Tá aqui, viu, menino? Ó, tá parado. Aí você vai ter o cálcio que vai chegar assim, ei, tá doido, é? Não vai trabalhar não, é? Trabalha. Aí você tira a enzima de um estado de inatividade e bota essa enzima para um estado de atividade. Aí antes que alguém crie essa dúvida aí, Andrei, o cálcio faz isso com qualquer enzima, é? Não. Só com as enzimas da coagulação sanguínea. Vocês tomem cuidado que quando vocês pegam essa coisa de ativador enzimático aqui, eles podem relacionar isso aí, isso com vocês, com a coagulação. Porque o que acontece? A coagulação sanguínea, para acontecer, ela vai precisar ativar algumas enzimas. Aí tu pode dizer assim, tu pode me dizer um exemplo? Posso, menino? A protrombina. Quando vocês estudarem coagulação sanguínea com meus amigos professores aí nas escolas de vocês vão ver que a gente vai ter uma enzima para a coagulação acontecer. Só lembrando, viu? Coagulação sanguínea é parar sangramento, tá? É parar hemorragia. É aquela coisa que quando tu se arranha, aí tu faz assim, ei menino, para um pouquinho aí pro sangue estancar. Ó, o sangue estancar é a coagulação sanguínea, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Para essa coagulação acontecer, tu vai precisar de uma enzima chamada de trombina. Mas sendo que trombina é a forma ativa. Antes de ser trombina, ela vai ser a protrombina. Aí o cálcio vai chegar e vai dizer assim, ei, tu não vai ficar parado não, trabalha. Quando o cálcio bota a protrombina para trabalhar, o que era protrombina, vira o que agora, menino? Trombina. Por isso que vocês também podem encontrar em prova de vestibular que o cálcio, ele participa da coagulação sanguínea. Beleza? Olha pra cá, menino, vê. O cálcio também vai ajudar na contração muscular. Aí tu pode dizer assim, tá, o cálcio vai fazer o que no músculo? Ajuda a fornecer energia. Quem vai ajudar a fornecer energia para os músculos funcionarem, tá? Quando você contrai músculo, é o danado do cálcio. Então, precisou de energia para músculo, o cálcio vai entrar. Tranquilo? E por último, é a condução nervosa, porque o que é que acontece? Vocês têm que lembrar que o nosso sistema nervoso, ele manda um monte de sinais elétricos de uma célula para outra, que essa célulazinha a gente chama de neurônios. Quem vai ajudar a esses sinais elétricos passar de um neurônio para outro, de uma célula para outra, é o danado do cálcio. Por exemplo, vocês agora me assistindo aqui, vocês estão fazendo várias conexões nervosas para poder entender tudo que eu estou falando. E eu espero que esteja entendendo, viu? Pelo amor de Deus. Aí o que é que vai acontecer? O danado do cálcio, quando ele vai trabalhando, ele faz com que esses neurônios eles comecem a mandar sinais elétricos um para outro, que é o que a gente chama de condução nervosa. Aí tu pode dizer assim, ah, mas aí a minha professora já disse o nome mais bonito. É, menino, é o que a gente chama de sinapse.
A sinapse é o processo de transmissão do impulso de um neurônio para outro. E o cálcio ajuda nisso. Beleza? Tranquilo? Então, cálcio. Cálcio, vocês vão ver que sempre é o maior problema. Sempre. É o que tem mais funções. Tranquilo? Ó, depois do cálcio, eu tenho ferro. Esse é massa. Porque assim, o danado do ferro, ele vai participar basicamente de duas funções. O ferro, ele vai ajudar a formar uma proteína chamada de hemoglobina. Aí você pode dizer assim, tá, André, mas eu não sei o que é a hemoglobina. Vê, hemoglobina é uma proteína do sangue. A hemoglobina é uma proteína que está circulando agora no teu corpo, em pleno feriadão para assistir o tio aqui, tá? E essa hemoglobina que está circulando no teu sangue, ela foi produzida a partir de ferro, tá? Aí tu pode dizer assim, tá, e essa hemoglobina faz o que no sangue? Ei, é essa hemoglobina que deixa teu sangue vermelho. O teu sangue só é vermelho por causa da hemoglobina. Aí você pode dizer, ah, mas eu não queria meu sangue vermelho. Tá, mas você não pode escolher a cor do sangue, tá? Tem que ser vermelho porque é a cor da hemoglobina. Beleza? Aí você vai dizer assim, tá, e ele é só pra dar cor, é? Não. A danada da hemoglobina também vai fazer o transporte de gases. Ou seja, quando o oxigênio, ele entra no teu corpo e quando o dióxido de carbono se mexe no teu corpo para tu colocar para fora, esses gases, eles vão ser transportados pela hemoglobina. Claro que é assim. Ei, olha para mim. Lá no segundo ano vocês vão aprender que a hemoglobina carrega muito mais oxigênio do que gás carbônico. Ei, a hemoglobina carrega muito mais oxigênio do que gás carbônico, mas carrega os dois. E a outra coisa que muita gente esquece, que aí é o nome mais feio, olha pra mim, é que o ferro, ó, vai formar os citocromos. Aí tu pode pegar assim, André, mas o que é o danado do citocromo? O citocromo é uma proteína. E esse citocromo é uma proteína que para o nosso corpo ela é fundamental porque ela participa da formação de energia. Ei, tu sabe como é o nome da molécula de energia do corpo? Eu falei isso aqui na primeira aula. Tu sabe como é o nome? É uma siglazinha, que é aquela moeda que guarda energia. Tu sabe? Isso é o que a gente chama de ATP. O ATP é a moeda energética do corpo, que é o que a gente chama de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Toda a energia que teu corpo precisa vai estar dentro do ATP. Quando o teu corpo precisa de energia, tu vai e quebra esse ATP. Aí tu vai ver que esse processo de produção de energia, vocês estudam no primeiro ano um processo chamado de respiração celular aeróbia. A respiração celular aeróbia é o processo em que você produz ATP. E uma das coisas que ajuda a tu produzir o ATP, ó, é o danado dos citocromos. E tu vai lembrar disso quando a tua professora ou teu professor falar no colégio, ele vai dizer, eita, Andrei falou, nessa respiração aeróbia tem citocromo, né, professor? Aí ele vai dizer, tem citocromo na terceira etapa da respiração. Aí vocês vão ter que lembrar que esses citocromos que ajudam na produção de energia, eles são fabricados a partir de ferro. Beleza? Então o ferro é tranquilinho. Formação de hemoglobina e formação de citocromos, tá? Depois do ferro eu tenho um flúor. Depois do ferro eu tenho um flúor. Aí assim, flúor eu acho mais tranquilo. Porque assim, falou de flúor, formação de dente, acabou. Toda a questão de vestibulados. Ei, olha pra mim. Eu sou mais bonito que teu caderno, olha pra cá. Lembrem que toda a questão que pedir para tu marcar flúor vai falar alguma coisa de dente. Porque o danado do flúor, ele vai formar e ele vai atuar na manutenção do esmalte do dente. Ah, André, o que é o esmalte do dente? O esmalte do dente é uma camada transparente que envolve o dente, que dá brilho e protege a parte óssea do dente. Beleza? Aí tu pode dizer assim, tá, e ele só vai fazer isso? Não, ele também vai ajudar na formação dos ossos, porque lembrem que eu disse a vocês. Aí você pode dizer assim, não, mas tu falou que osso é cálcio. Ei, menino, negativo, viu? Monstrinho, olha pra mim. Ei, o cálcio não é o único, o cálcio é o principal. Mas a gente também vai ter outros sais que participam na formação dos ossos. E o flúor é um. Beleza? Então o flúor... Ei, falou de flúor, tu vai lembrar de quê? Falou de flúor, tu vai lembrar de quê? Isso, dente. Falou de flúor, dente, tu não erra questão nenhuma, tá? Depois do flúor, a gente vai ter o fósforo. Esse é massa, ó, esse é o fósforo. E toda vez que eu vejo fósforo, eu me lembro daquela primeira aula que a gente falou da ponta do hidrogênio do FON, quase que Flávio me matava, né? Que, meu Deus, F não é fósforo não, F é flúor, tá? Isso aqui é o fósforo que é o P. Quase que ele me matava depois daquela aula. Ó,
lembre que é o seguinte, o danado do fósforo, ele vai trabalhar com duas funções. Ele vai trabalhar na formação do ATP e ADP, porque, olha, é uma coisa... Vê, deixa eu botar pra cá, peraí, deixa eu voltar aqui, pronto. Olha aqui pro quadro agora, olha aqui pro quadro. Preste atenção. Quando a gente trabalha com esse fósforo, deixa eu apagar aqui, vocês vão ter que trabalhar com essa sigla chamada de ATP. E o ATP, eu já falei sobre ele, deixa eu apagar aqui rapidinho aqui. O quadro, lembrem que vai ser o seguinte, preste atenção. O fósforo ele vai trabalhar na formação do ATP e do ADP. Vamos trabalhar com, ATP. Vê como é que é uma coisa que é até lógica, tá? Vocês não vão errar um negócio desse nunca. Esse TP aqui significa trifosfato. Trifosfato. Ei, tri significa o quê? Isso, tri significa 3. 3 moléculas de fosfato ligado com uma moléculazinha que a gente chama de adenosina. De adenosina. Então, toda vez que vocês pegarem essa sigla ATP, é adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Por que é tão importante para o corpo? Lembrem que eu acabei de falar que é dentro desse ATP que você vai ter a energia que o corpo precisa. Aí os tios dizem assim, como é que faz para liberar essa energia? Ei, tu tem que quebrar o ATP. Tu vai ter que quebrar o ATP. Quando tu tem que quebrar o ATP, vai ser assim, vai ser ADP mais P liberando energia. Ei, olha pra cá pro quadro. Não é mágica não. Olha pro quadro. Tu tem 3P. Se tu quebra e arranca um, fica quantos? 2. O que era trifosfato de adenosina, agora fica, difosfato. Porque aonde tinha 3, agora só tem quantos? 2. Andrei, por que eu arranco um? Para a energia sair. A energia que eu tenho no ATP, ela fica nas ligações do fósforo. Ei, a energia que tem no ATP, ela vai ficar nas ligações do fósforo. Não esqueçam disso. Então, quando você quebra o ATP para tirar a energia, para essa energia sair, você vai ter que quebrar as ligações do fósforo. Aí, assim, como o nome é trifosfato de adenosina, claro que o fósforo vai participar dessa formação. Beleza? Voltando para cá para a televisão, você também diz que, assim, o fósforo, ele é constituinte dos ácidos nucleicos. Porque o que é que acontece? Quando você pega esse termo ácidos nucleicos, vocês vão ter que lembrar que esses ácidos nucleicos, eles são formados, tá? Eles são o DNA e o RNA. DNA e RNA, vocês vão aprender um pouquinho lá na frente, principalmente aí com os professores de vocês, das escolas de vocês, que o DNA e o RNA são moléculas grandes. É o que a gente chama de polímeros. Esses polímeros, eles são formados por moléculas pequenas, chamadas de monômeros. Aí tu pode dizer assim, tá, mas tem um monômero específico que forma o DNA e o RNA? Tem. Vocês vão aprender que para você formar o DNA e para você formar o RNA, você vai precisar unir vários nucleotídeos. Ei, André, esse nome é horrível. Olha para mim de novo. Nucleotídeos. Aí, para você formar o nucleotídeo, você vai precisar desse sal mineral chamado de fósforo. Então, vê, é uma escadinha, uma coisa puxa a outra. Eu preciso do fósforo para formar o nucleotídeo. E eu preciso do nucleotídeo para formar o ácido nucleico. Se não tiver fósforo, não tem nucleotídeo. Se não tiver nucleotídeo, não tem DNA e não tem RNA. Ou seja, você não tem o material genético do corpo. Beleza? Por isso que vocês dizem que o fósforo, ele vai trabalhar na formação dos ácidos nucleicos. Beleza? Depois do fósforo, a gente vai ter o iodo. Vê, o iodo é um sal que a gente vai sempre dizer assim. Quando a gente fala do iodo, o iodo sempre a gente vai dizer que ele é um sal de qualidade. E você vai dizer assim, André, mas por que é um sal de qualidade? Toda questão de vestibular que fala de iodo vai ser só iodo. Toda questão de vestibular que fala do iodo, você vai dizer que é só pro iodo e é sempre a mesma coisa. O iodo, ele participa da formação dos hormônios tireoidianos. Aí tu pode dizer assim, hormônios tireoidianos. É porque assim, na região do teu pescoço, tu tem uma glândulazinha chamada de tireoide. André, é aquela do hipertireoidismo? É, menino, aquela do hipertireoidismo.
A tireoide que tá aqui, ela produz 3 hormônios. Dos 3 hormônios, eu tenho 2 que são os que controlam o metabolismo do corpo. Então, por exemplo, você pode dizer assim, Andrei é muito acelerado. Então significa que a minha glândula está trabalhando bem, porque essa minha glândula aqui, ela está liberando hormônios que estão acelerando o meu metabolismo. Andrei, eu conheço uma pessoa que tem um metabolismo muito lento, que ela tem hipotireoidismo. É porque os hormônios da tireoide, eles vão estar sendo produzidos em pouca quantidade. Mas eu não quero chegar aí. Eu quero que vocês entendam que assim, esses 2 hormônios... Manuel, corta aqui pro quadro de novo, por favor. Eu quero que vocês entendam que esses 2 hormônios, vê, a glândula tireoide produz 3. Dos 3, 2 controlam o metabolismo corporal, que é chamado assim, ó. Olha pra cá. É o hormônio T3 e o hormônio chamado de T4. Ó, é o T3 e o T4. Vê como tu prova que esses caras têm iodo. Olha pra mim. T3. Olha o nome dele. Triiodotironina. Vê o nome do T4. Tetra. Ó. Iodotironina. Então eu tenho assim, ó. O triiodotironina e o tetraiodotironina. Ei! Triiodo. 3 moléculas de iodo ligado com a tironina. Ó, tetraiodo. 4 moléculas de iodo ligado com a tironina para poder formar esse hormônio. Aí você pode dizer assim, mas o T4 tem outro nome. Tu chama ou de tetraiodotironina ou de tiroxina. Eu não coloquei o nome tiroxina aqui porque eu queria provar a vocês que realmente tem iodo. E assim... Sempre que vocês forem cobrados desse sal em prova de concurso, sempre eles vão relacionar o iodo com a glândula tireoide. Aí vê qual é a dica. Qualquer texto que vocês pegarem, enunciado de questão, que falar de iodo ou falar de glândula tireoide, você acabou o problema. Iodo. Não, tinha uma população que tinha problema de tireoide. Iodo. Pronto. É tanto que hoje até uma lei federal que o sal de cozinha, quando é produzido, ele hoje aqui no Brasil, ele tem uma adição de iodo para diminuir os problemas da tireoide por falta de iodo, tá? Porque o que é que acontece? A falta de iodo no corpo pode provocar a falta da produção desses hormônios, que é uma doença que a gente vai chamar de hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo prolongado e descontrolado, ele pode causar um inchaço no pescoço, que é o que as pessoas chamam de bócio. O danado do bócio, que é o inchaço do pescoço, que é o inchaço da glândula tireoide, geralmente acontece por falta de iodo. Geralmente acontece porque a glândula está trabalhando pouco, tá? Numa coisa que a gente chama de hipotireoidismo. Andrei, pode acontecer o bócio só por falta de iodo? Não. Você pode ter disfunções de outros hormônios que podem causar. Porém, a falta de iodo leva ao bócio. Aí tu pode dizer assim, tá, mas eu nunca vi esse bócio. Ei, corta aqui de novo, Manuel, por favor. Vê como é que fica o bócio, ó. O bócio é isso aqui, ó. O inchaço da glândula, vê que o pescoço cresce muito. Aí esse cara vai ter que passar por uma cirurgia para fazer a retirada disso, tá? Porque você hipertrofiou muito essa glândula. Quando abre, ó, vê que a tireoide fica parecendo 2 laranjas, tá? Cuidado com isso, isso é o bócio. E esse bócio aqui do exemplo foi provocado por uma falta de iodo. Tranquilo? Cuidado com isso aí. Depois do iodo, você pode dizer, meu Deus, essa imagem agora, depois do almoço. Menina, é a sobremesa. Olha pra mim. Ó, depois eu tenho o magnésio. O magnésio é legal porque, assim, quando a gente trabalha com magnésio, o magnésio, basicamente, ele vai ter 4 funções. Formação da clorofila. Clorofila é aquele pigmento verde que é encontrado principalmente nos vegetais, que é responsável em fazer fotossíntese. Lembrem que é a clorofila, ó, que absorve a luz. Lembrem que é a clorofila que absorve a luz para que a plantinha faça a fotossíntese, beleza? Depois, auxilia no funcionamento dos músculos. Para o teu músculo, teu trabalho de contração, vai precisar de magnésio. Ó, ele é componente de muitas coenzimas. Preste atenção. Coenzima é um ativador enzimático orgânico. Tu lembra da história do começo da aula que eu disse a vocês que o cálcio pode ativar enzimas? O cálcio, ele é orgânico ou inorgânico? Ei, agora é tua vez, larga aí o caderno, olha pra mim.
O cálcio é orgânico ou inorgânico? É o quê? Isso, é inorgânico. Quando um sal mineral ativa uma danada de uma enzima, tu vai chamar de cofator, porque é um ativador inorgânico. A coenzima também é um ativador de enzimas, mas é um ativador orgânico. Aí o que acontece? O magnésio, ele ajuda a formar coenzimas. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei, dá um exemplo aí de uma coenzima. A vitamina D. A vitamina D é um tipo de coenzima. Ela vai ativar algumas enzimas no corpo, tá? Aí, como o magnésio trabalha na produção da vitamina D, e a vitamina D produz, ou melhor, a vitamina D, ela ativa enzimas, e a vitamina é orgânica, aí tu vai dizer que a vitamina D é um tipo de coenzima. Coenzima é orgânico. Cofator é inorgânico. Tranquilo? Depois do magnésio, eu tenho o cobalto. O cobalto, ó, ele vai ser componente da vitamina B12. Aí assim, vocês vão estudar aí com os meus amigos professores aí na escola de vocês, que o nome da vitamina B12 é chamado assim, olha pra mim, cianocobalamina. Ei, cianocobalamina. Cianocobal. Cobal vem de cobalto. Por isso que você diz que a vitamina B12 precisa de cobalto. Se não tiver cobalto, você não tem a produção da vitamina B12. Aí tu pode dizer assim, tá? E o que é que tem a vitamina B12? A vitamina B12, ela ajuda na produção das hemácias. Se você não tiver vitamina B12 no corpo, tu não vai produzir as hemácias. Aí vê, hemácia é uma célula que está no sangue, que é chamada de eritrócito ou glóbulo vermelho. Aí vê, glóbulo vermelho. Eu já falei dessa cor hoje, não já? Ei, eu já falei dessa cor, não falei? Falei. Eu disse a vocês que a cor vermelha do sangue é dada por uma... Isso, proteína. A cor vermelha do sangue é dada por uma proteína. Como foi o nome dessa proteína que eu falei? Como é o nome dessa proteína? Isso, hemoglobina. Essa proteína chamada de hemoglobina, que a gente viu quando falou do ferro, ela é produzida pelas hemácias. É como se você imaginasse assim, a hemácia é uma célula que é uma cozinha. E o produto que vai sair dessa cozinha é a hemoglobina, tá? Cuidado com isso. Se não tiver vitamina B12, você vai prejudicar a produção das hemácias. Tranquilo? Depois do cobalto, você tem esses dois caras aqui, que é o danado sódio e o potássio. Aí assim, o sódio e o potássio, eles são fundamentais. Ó, eu vou até botar aqui no quadro. Manuelzinho, corta aqui de novo aqui pro quadro, por favor. Ó, deixa eu apagar aqui, limpando. Na medida que eu tô limpando aí, viu? Um abraço pra galera de Caruaru aí, viu? Da escola Zacarias, dos primeiros anos. Tá? Me falaram muito aí, um abraço pra todo mundo aí de Caruaru, tá? Não esqueci não de falar, tá vendo? Eu disse que eu ia falar. Então a galera aí da escola Zacarias, dos primeiros anos lá, um abraço pra todo mundo. Fica todo mundo ligado e tira foto, viu? Que daqui a pouco vamos ter que bater o recorde de foto hoje. Lembrem, tira a foto da aula e publica lá no Instagram. Beleza? Marca lá Andrei Bio e Educa PE. Quem não tiver lá no meu Instagram, vai lá e me segue no Instagram ainda, viu? Entra lá. Vamos bater o recorde da primeira aula. Você bota assim, hashtag feriado com tubarão. Pronto, massa. Hashtag feriado com tubarão. Beleza? Olha pra cá. Voltando pro sódio e potássio, vai ser assim. Quando se falar do sódio... Andrei, diz uma função aí só do sódio. O sódio ele vai trabalhar tranquilamente no equilíbrio osmótico. Aí você pode dizer assim, tá, mas o que é o equilíbrio osmótico? O equilíbrio osmótico é a mesma coisa que equilíbrio hídrico. Ou seja, hídrico, tu lembra de quê? Água. Hídrico, água. Então, a entrada e a saída de água do corpo é controlada também pelo sódio. A quantidade de sódio que tu tem no teu corpo, ela vai ajudar a regular essa entrada e saída de água. Aí tu pode dizer assim, tá, dá uma função aí só pro potássio. Quando é só potássio, geralmente o vestibular vai botar lá contração muscular. Porque o potássio, ele ajuda nos processos de contração muscular. Então assim, colocou contração muscular, lembra logo só do potássio. É só tu lembrar que quando você tem uma baixa de potássio no corpo, pode provocar cãibras. Então as pessoas que têm muita cãibra, possivelmente pode ser uma deficiência nutricional de potássio. Tá? Então os atletas de alto rendimento aí que estão me assistindo, tá? Sempre é bom uma bananinha para fazer a reposição do potássio, por causa da musculatura. Aí você pode dizer assim, tá, e quando for os dois juntos? Olha, quando for os dois juntos, é aí que eu preciso que vocês não esqueçam,
O danado dos dois sais juntos, eles vão trabalhar com o danado de uma coisa que a gente chama da transmissão do impulso nervoso. E eu já falei aqui hoje, a transmissão do impulso nervoso é o que a gente chama de sinapse. A danada da sinapse, ela vai acontecer através dos neurônios. A danada da sinapse vai acontecer através dos neurônios. Mas o problema é que, para esse sinal elétrico, ele passear pelo neurônio, para passar para o outro neurônio, ele vai ter que ter o trabalho do sódio e do potássio, que é uma coisa que a gente chama assim de polarização dos neurônios. É aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, para a gente terminar isso. Para a gente terminar, vê. A gente vai ter assim, imagina que você vai ter a polarização dos neurônios, você vai ter a polarização, dos neurônios. André, o que é neurônio mesmo? Ei, menino, neurônio é a célula nervosa, tá? É a célula que vai trabalhar nessa transmissão. O que é que vai acontecer? Ei, essa polarização, ela vai ser dada pela movimentação do sódio e do potássio, dentro e fora. Essa movimentação de entrada e saída. O que é que vai acontecer? Toda vez que você disser, ou toda vez que vocês encontrarem por aí, que o neurônio ele está polarizado, se o neurônio estiver polarizado, ele vai estar em repouso. André, o que é um neurônio em repouso? Ei, menino, é um neurônio que não está trabalhando. Não está trabalhando. Aí o que é que vai acontecer? Esse cara que é polarizado, você vai dizer que é assim, na parte, presta atenção, na parte extra, na parte extra, quando eu digo parte extra é porque está fora da célula. Quando eu digo a parte extra é porque está fora da célula. Aí o que é que vai acontecer? Na parte extra, você vai ter muito sódio. Na parte intra, você vai ter muito potássio. Então, toda vez que você pegar um desenho de neurônio que fora tem sódio, dentro tem potássio, tu vai dizer que ele está polarizado, que ele está em repouso. Ah, André, mas eu vi uma questão que bota um desenhozinho. Bota, menino, é assim, Você tem um desenhozinho, Tá aqui o neurônio, aí eles vão fazer assim, O sódio tá fora, vai representar pelo sinal de mais. O potássio tá dentro, vai representar pelo sinal de menos. Ei, quando tu encontrar esse desenho fora mais e dentro menos, significa que ele tá em repouso, ele tá parado. Ah, Andrei, mas eu encontrei na prova, tá terminando, viu? Que ele tá despolarizado. Se ele está despolarizado, é porque ele está em trabalho. Se o neurônio está em trabalho, significa que ele está transmitindo impulso. Se ele está transmitindo impulso, vai ser assim, Você vai inverter isso. Ah, Andrei, como assim inverter? Olha para mim. No meio extra, agora não vai ter sódio. Extra é fora da célula, tá? Tu vai ter potássio. No meio intra, agora vai ter, sódio. Você inverte. Quando você inverte esses sais, significa que o neurônio está trabalhando. Aí tu pode dizer assim, vai inverter os sinais? Claro, menino. Fica assim, Você vai ter isso aqui, Você vai ter isso aqui. Olha pra cá. Quando ele está em repouso, é mais fora, dentro menos. Então, se você inverte, quando ele está em trabalho, vai ser assim, fora menos. Andrei, por que fora é menos? Porque tem potássio, menino. E dentro é mais. Dentro é mais. Então, veja, quando você tem uma inversão da polaridade, quando você tem uma inversão da posição dos sais, isso te indica que esse neurônio, ele está trabalhando. Beleza? Então, neurônio polarizado, ele está em repouso, viu, menino? Neurônio despolarizado, ele está trabalhando, ele está com impulso. Por isso que é muito importante a gente sempre estudar esses dois últimos sais minerais que caem muito na prova, chamado de sódio e potássio. Beleza? Gostaram disso aí? Vamos agora para as dúvidas, tá? Olhem para cá. Só lembrando, viu? Você que está assistindo, eu quero bater aí o recorde aí hoje, viu? Mandem fotos, me marquem lá, bota lá. Feriado com tubarão. Beleza na foto, eu quero bater o recorde. E assim, obrigado também pelo carinho de vocês lá no canal do Tubarão. Lembrem que eu tenho um canal no YouTube, tá? E agora tá faltando gente chegar lá. Vão lá no YouTube, bota Biologia com Tubarão. Se inscreve lá.
o cardume ficar bem grande. Eu tô esperando vocês lá também. Tem gente que não se inscreveu não, viu? Tô esperando, viu, menino? Mas vamos lá. Primeira mensagem aí de hoje. Gedson da Silva, de Lagoa Grande, Pernambuco. Um abraço aí para todo mundo de Lagoa Grande, tá? Qual a importância dos sais para os seres vivos? Assim, Gedson, a importância dos sais, a gente pode dizer que são todas as funções que a gente falou hoje. Tu pode ver que eu saí listando os principais sais que a gente tem no corpo. Tu viu ao longo da aula. E tu viu, por exemplo, que cada sal, ele trabalha de um jeito para o corpo. Como cada sal trabalha de um jeito para o corpo, quando você junta um todo, significa exatamente que todos os sais vão ter funções que vão fazer. Aí tu pode dizer assim, relembra aí um exemplo, por exemplo, o cálcio. O cálcio é importante para formar osso, é importante para coagular sangue, é importante na transmissão do impulso, é importante para dar energia para o músculo. Então, você, dependendo do tipo de sal, tu vai ter aí inúmeras importâncias para o corpo. Beleza, gente? Um abraço para tu, viu? Valeu aí pela participação. Lagoa Grande, um abraço, viu? Depois eu tenho aí Erem Presidente Médici, Morelândia. Meu nome é João. Um abraço aí pro pessoal do Sertão, viu? Gosto muito aí, tô com saudade do Sertão, doido para essa agonia passar, para eu ir aí visitar vocês. Vamos lá. Os sais minerais encontrados nas plantas são os mesmos encontrados nos animais. São os mesmos. Claro que em quantidades diferentes, beleza? Mas assim, o sal mineral que tu aprendes foi uma ótima pergunta. Quando vocês estudam plantas, vocês sempre aprendem que assim, não, a plantinha tira do solo, ela absorve do solo água e sais minerais. Perfeito. São esses sais minerais que a plantinha absorve, que vira uma seiva, né? Que vocês aprendem como seiva bruta ou seiva inorgânica, que é a seiva que a planta puxa. Os sais minerais são os mesmos, vê? Os sais minerais da seiva bruta ou seiva inorgânica são os mesmos que trabalham no meu corpo? São. Pode ser que nós, e certeza que a gente não usa na mesma proporção, mas são os mesmos. Aí tá dizendo assim, ele tem o mesmo papel nas plantas e nos animais? Veja, não, porque a gente está falando de corpos diferentes, né? Você pode ver que o nosso corpo, ele é muito mais complexo do que um corpo vegetal. E basicamente os sais minerais dentro de uma planta, eles vão ajudar no processo fotossintético. Tá? Eles vão ser matéria-prima da fotossíntese para fazer lá o alimento dela. Beleza, velho? Um abraço aí, João. Espero ter te ajudado. Depois eu tenho aí Júnior Moura, Escola Estadual Erem, José Emílio de Mello. Um abraço aí para esse Erem, viu? Um abraço para todo mundo aí. Fique em casa, viu? Ó, tem uma dúvida a respeito do conteúdo. Beleza. Qual a diferença do orgânico para o inorgânico? Obrigado. Isso aí é a natureza do composto, Júnior. E eu disse lá na primeira aula que assim, dentro da bioquímica, a gente vai classificar o composto em dois grupos. No grupo inorgânico e no grupo orgânico. Essa classificação é dada à origem da substância, tá? Aí o que foi que eu disse lá na primeira aula? Que a parte orgânica, preste atenção, é açúcar, gordura, proteína, enzima, vitamina e ácidos nucleicos. A parte inorgânica, água e sais minerais. Lembrem que essa divisão, essa separação bioquímica é por causa da origem. Beleza? Valeu, um abraço aí, Júnior. Depois eu tenho o Daniel. Aí tá dizendo assim, Daniel, sou aluno do Erem, doutor Mota Silveira de Bom Jardim. Um abraço pra galera de Bom Jardim, tá? Aí tá dizendo assim, boa tarde, professor, quais os principais, boa tarde aí novamente, quais as principais ou qual a principal função dos sais minerais? Se eles não existissem, o que nos aconteceria? Pronto, é igual àquela primeira dúvida. Vê, lembra que eu passei aqui a aula mostrando sal por sal? Tá? Como eu saí mostrando sal mineral por sal, ou pelo menos os principais, eu saí colocando, por exemplo, a função de cada sal. Imagina que se tu não tivesse esses sais minerais, um monte de coisa não ia acontecer no teu corpo. Possivelmente tu não ia transmitir impulso nervoso, tu não ia contrair músculo, tu não ia ter produção de hemoglobina, não ia ter produção de hemácia. Então, assim, possivelmente a gente não ia existir se não fosse o trabalho desses sais minerais. Então, vocês têm que tomar cuidado que é nesse trabalho que a gente vai ter todos os sais. Tranquilo? E assim, com isso, eu espero ter atendido vocês hoje, tá? Foi muito bom estar com vocês novamente.
Eu quero ver vocês lá no meu Instagram, Andrei Bio, pra quem não tá lá. Eu quero ver vocês no meu canal no YouTube, Biologia com Tubarão, tá? Bota lá que a gente troca ideia. Eu repostei todas as fotos, vou repostar tudo de novo hoje. Vou me sentar, vou responder todo mundo. E um obrigado aí pra todo mundo aí, toda a equipe de professores, todo mundo que participou dessa aula. Ei, fiquem em casa e se sair, usem máscaras, tá? Beijo no coração de vocês, valeu!